Em 16 de outubro de 1923, era fundada uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, responsável por construir o imaginário de gerações por meio de seus filmes, a Walt Disney Company. Hoje, com mais de 100 anos de história, a Disney é um dos conglomerados de mídia mais influentes no cenário cultural mundial, sendo detentora de grandes estúdios cinematográficos de Hollywood e de um vasto investimento em todas as áreas, como serviços de streaming, jornais e emissoras de TV. Apesar disso, todo esse poder cultural não adiantaria de nada se não fosse a magia e a alegria que a Disney cultiva no coração de milhões de pessoas. Todos aprendemos a importância de amadurecer com o Rei Leão, o preço da mentira com Pinóquio e o valor da família com Lilo e Stitch. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Mas antes de continuar, eu venho avisar que este é o último episódio desta temporada do programa Face Oculta. Mas não se preocupe, porque muito em breve voltarei com mais revelações. Aguarde. A história da Disney Company surge a partir do sonho e da ambição de um homem, Walter Elias Disney. Pouco antes da fundação da empresa, no ano de 1923, Walt Disney começou a se aventurar na empreitada cinematográfica. Ele abriu o seu primeiro estúdio e se dedicou a produzir animações curtas de contos populares. No entanto, apesar de seu empenho, suas produções custavam muito e não arrecadavam tanto. Por esse motivo, o estúdio veio à falência no mesmo ano. Naquela época, Hollywood começava a se desenvolver como indústria cinematográfica e, aos poucos, conquistava o seu protagonismo no cenário cultural americano. Centenas, se não milhares de sonhadores migraram para Los Angeles buscando uma oportunidade. Walt Disney era um deles. Em Hollywood, ele bateu de porta em porta buscando uma chance. Após diversas recusas, ele decidiu enviar seu último curta-metragem para a distribuidora Margaret Winkler. Ao ver seu potencial e talento, ela o contratou. Agora, com alguém interessado em distribuir seus filmes, Walt Disney precisava levantar a infraestrutura necessária para dar vida ao seu sonho. Para fazer isso, ele montou, junto com seu irmão, um humilde estúdio na garagem de seu tio. Assim era fundada a Disney Brothers Studio, o começo da Walt Disney Company. Depois de estabelecer sua empresa e fazer inúmeros curtas-metragens, Walt passou a sonhar mais alto. Ele queria fazer o seu primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões. Essa era uma aposta muito arriscada. Na época, por volta de 1935, as animações não eram levadas a sério por Hollywood. E todos temiam que as crianças não teriam paciência e atenção para assistir um filme longo. Mesmo assim, Walt Disney foi corajoso e investiu em sua ideia. O estúdio trabalhou por 2 anos nessa produção e ficou sem dinheiro antes mesmo de terminar o filme. Walt teve inclusive que pedir um empréstimo ao Bank of America para finalizar o projeto. Em 21 de dezembro de 1937, Branca de Neve foi lançado. E, contrariando todas as expectativas, conseguiu arrecadar mais de 6 vezes o enorme valor que a produção custou.
picture that every newspaper and magazine critic is raving about. Hear what the usually hard-boiled review of Time magazine says. Snow White is as exciting as a Western, as funny as a haywire comedy. It combines the classic idiom of folklore drama with rollicking comic strip humor. It is an authentic masterpiece. More than 250,000 paintings like these were created by Walt Disney and his staff of artists to make the most daring adventure in the history of motion pictures. Desde o início, Walt Disney sabia que o segredo para o sucesso não tinha nada a ver com a duração do filme, nem com o fato de se tratar de uma animação, mas com a qualidade da história. Ele adaptou o sombrio conto dos irmãos Grimm de maneira surpreendente, trazendo leveza e encanto para o público de uma maneira jamais vista. Assim, Branca de Neve inaugurou um novo modo de se fazer cinema, utilizando simples animações infantis para contar histórias ricas e profundas. Com a renda arrecadada pela grandiosa bilheteria, Walt Disney expandiu a empresa, contratando mais funcionários e abrindo novos estúdios. Enquanto continuava a produzir curtas, ele apostou cada vez mais no que se tornaria o carro-chefe da Disney: os longas-metragens. Nos anos seguintes, a Disney lançou Pinóquio, de 1940, Dumbo, de 1941 e Bambi, de 1942, dentre outros grandes sucessos. Walt Disney passou a ser reconhecido mundialmente. Tudo o que ele tocava virava ouro. Os filmes que ele produziu lhe renderam mais de 26 prêmios do Oscar, um recorde histórico que se mantém até hoje. This is a group effort. This is a group effort. Many men play a part in creating these effects, and it is for them that I accept this award. Thank you. Durante os 43 anos em que ele esteve à frente da empresa, a Disney lançou mais de 70 produções, entre filmes, curtas e programas de TV, além de inaugurar seu primeiro parque temático em 1954, a Disneylândia. Com sua morte, em dezembro de 1966, a Disney já era considerada a empresa familiar mais importante do mundo. Walt Disney desbravou novas maneiras de ensinar crianças, jovens e adultos, divertindo a todos e contando histórias com grandes valores morais. Suas obras não eram somente peças de entretenimento, mas ricas, portadoras de mensagens valiosas. Suas ideias marcaram gerações e o seu árduo trabalho mostrou para milhões de pessoas em todo o mundo que todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver a coragem necessária para persegui-los. Logo após sua morte, a Disney encontrou um futuro cada vez mais incerto pela frente. Apesar de ainda manter o sonho de Walt Disney vivo em seu modelo de negócio, proporcionando memórias e lições valiosas para toda a vida, a empresa aos poucos mudava. Durante os anos 70 e 80, a Disney enfrentou uma crise criativa e poucos filmes conseguiram replicar a mesma magia da era de ouro da empresa. No entanto, com a década de 90, houve uma transformação. Buscando beber da fonte original, a Disney lançou grandes sucessos como A Bela e a Fera, de 1991, Aladdin, de 1992 e Rei Leão, de 1994. Histórias marcantes seguiram sendo lançadas durante os anos 2000 até que um pensamento radicalmente diferente começou a mudar as decisões e rumos da empresa. Uma ideologia infectou a Disney. O sonho de Walt Disney aos poucos foi abandonado. Um novo sonho foi colocado no lugar: disseminar uma nova cultura, novos valores e uma nova visão de mundo progressista.
I am deeply saddened by what Disney has chosen to take their stand on politically and with just their money in general, and where I've really seen the company gone such a drastic change from how I started at the company to where we are now. I mean, you can clearly see the magic is gone. They've made it very clear that conservative Christian voices have no place visiting their parks or working at their parks. Let's have these two characters kiss. Let's, in the background, like, I was just, wherever I could, just basically adding queerness to, like, if you see anything queer in the show, I'm proud of them. But, like, I just was like, no one would stop me and no one was trying to stop me. Cunhada pelo professor de semiótica e iconologia Jonathan Pageau, a teoria do parasita pós-moderno explica o processo ideológico que tomou a Disney. Segundo Pageau, o cientismo pós-moderno é uma das estratégias consequentes da filosofia de Jacques Derrida, que defendia a desconstrução da razão, dos símbolos e da estrutura sobre a qual a civilização ocidental foi construída. Derrida descreveu seu trabalho como parasítico, pois se utilizava de todo o desenvolvimento filosófico e intelectual construído ao longo de milênios pelo Ocidente para atacar e desconstruir o próprio Ocidente. Do mesmo modo, a Disney atual utiliza do legado de Walt Disney para destruir o sonho de seu próprio fundador. Pageau argumenta que a empresa passou a desconstruir seus personagens e histórias, minando sua relevância cultural, além de transformar radicalmente os valores que eles representavam. Se você quiser conhecer mais profundamente os impactos e consequências do parasita pós-moderno no cinema e na sua vida, assista ao 3º episódio do documentário A 7ª Arte, disponível no YouTube da Brasil Paralelo. A agenda ESG, cuja face oculta eu já revelei, foi responsável por causar uma reestruturação no alto escalão e nas políticas da empresa. Essa drástica mudança aconteceu como parte das novas políticas impostas em 2018 pelos principais fundos de gestão de investimentos do mundo, como a Vanguard Group e a BlackRock. Essas duas empresas são as maiores acionistas da Disney, detendo, respectivamente, 8% e 6% da Disney Company. Larry Fink, CEO da BlackRock, escreveu uma carta para as empresas sob sua influência, afirmando que todas deviam contribuir para a sociedade ou correr o risco de perder seu apoio, acrescentando que a sociedade exige que as empresas públicas e privadas sirvam a um propósito social. Essas transformações impactaram também o modelo de negócio da empresa, que deixou de proporcionar memórias e lições valiosas para focar simplesmente em vender propriedade intelectual. O exemplo mais nítido disso é visto quando olhamos para o preço dos ingressos nos parques da Disney em comparação com o poder aquisitivo dos americanos. Quando o Walt Disney fundou a primeira Disneylândia, sua visão era construir um parque temático mágico que todas as pessoas gostariam e poderiam visitar. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Hoje, a magia parece estar restrita a poucos. Com as aquisições da Pixar em 2006, da Marvel em 2009, da Lucasfilm em 2012 e da 21st Century Fox em 2019, a Disney consolidou seu monopólio midiático.
Detendo um catálogo tão vasto e diante da sensibilidade do politicamente correto, surge uma preocupação. A qualquer momento, filmes clássicos e que não seguem a cartilha de boas maneiras do progressismo podem simplesmente ser apagados da história. Com a comodidade dos serviços de streaming, hoje ninguém mais possui uma versão física como se costumava. E com um clicar de um botão, esses filmes retrógrados podem ser removidos dos serviços de streaming e trancados para sempre no cofre da Disney. Confrontada com essa preocupação do público, em 2021, a Disney impôs sobre seu serviço de streaming restrições a algumas de suas obras. Filmes como Dumbo e Peter Pan passaram a ser tidos como inapropriados. E antes de serem exibidos, são acompanhados pela seguinte mensagem: este programa inclui representações negativas e/ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos estavam errados naquela época e continuam errados agora. Em vez de remover este conteúdo, queremos reconhecer seu impacto prejudicial, aprender com ele e iniciar conversas para criarmos juntos um futuro mais inclusível. A Disney está comprometida em criar histórias com inspiração e aspiração. Temas que refletem a rica diversidade da experiência humana em todo o mundo. Apesar de seu imenso poder, a empresa tem perdido público, dinheiro e credibilidade. Tomando como exemplo um de seus estúdios mais aclamados e financeiramente bem-sucedidos, a Marvel, é visível que após Vingadores Ultimato, houve um declínio na qualidade das histórias e, consequentemente, na bilheteria. Um de seus lançamentos mais recentes, as Marvels, teve um péssimo desempenho nos cinemas, tornando-se um dos filmes com a pior recepção do público. A produção custou cerca de 270 milhões de dólares e arrecadou pouco menos de 206 milhões mundialmente. Outro estúdio da Disney que demonstra o declínio da marca é a Lucasfilmes. Apesar de um retorno financeiro considerável, a mais recente trilogia de Star Wars desagradou tanto os fãs quanto o próprio George Lucas, criador da franquia. These are my kids. So all those Star Wars films. All the Star Wars films. They were your kids. Yeah, well, they are. I loved them. I created them. I'm very intimately involved in them, and obviously to And sell you them off. sold them. I sold them to the white slavers that take these things and. Também do mesmo estúdio, Indiana Jones 5 perdeu centenas de milhões de dólares para a Disney. Nem mesmo a Pixar, reconhecida por suas animações incríveis como Toy Story e Monstros S.A., ficou ilesa. Um de seus lançamentos mais recentes e com maior carga ideológica, Elementos, custou 200 milhões de dólares e em sua estreia arrecadou menos de 45 milhões. O futuro da Disney parece cada vez mais incerto diante de seus fracassos comerciais e de suas decisões polêmicas. O declínio do valor de mercado da empresa chegou a quase 100 bilhões de dólares desde 2020. Muitos jornais e sites do meio cinematográfico especularam, em 2023, que o CEO da Disney, Bob Iger, estaria considerando vender parte do império midiático para outros grupos. Na época, houve até mesmo um rumor que Iger pretendia vender a empresa inteira para a Apple. A história da Disney Company tinha todos os elementos para ser uma epopeia sobre o sonho e a coragem de seu fundador. Um épico
com direito a continuações, contando como o legado de Walt Disney às futuras gerações foi honrado. Mas, ao invés disso, essa bela história acabou por sofrer uma reviravolta inesperada. E, ao que tudo indica, tende a se concluir como uma verdadeira tragédia. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Weird. So we didn't do that this time. Reality is that the cartoon was made 85 years ago. It's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. A sabedoria que conciliou gerações deu lugar ao progressismo. A alegria que cativou tantos corações deu lugar ao ressentimento. E a magia que encantou e floresceu em tantas imaginações deu lugar à ideologia. Se você conhece alguém que deveria descobrir a história da infecção da Disney Company pelas ideias progressistas, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas.